tem gente que não presta atenção, né? Parece que somente é uma consequência do que o mundo está vivendo. Não, é o que você falou. Deus está por trás disso, Deus está dando espaço para as coisas correrem nesse sentido, né? Porque ele é soberano, gente. Deus é soberano e continua sendo soberano. Não é porque ele permite o erro pela decisão de alguém que ele perde a soberania, né? Então o que está acontecendo aqui é que o anticristo ele está entrando no plano de Deus. E isso é soberania. É que mesmo o mal acontecendo... então você já falou quem é. É verdade, já revelei, né? O primeiro cavaleiro aqui, né? O cavaleiro branco. As pessoas sempre acham, porque é branco é Cristo. Como assim, irmão? Não, aqui tá bem claro que não. Exatamente. Tem um cavaleiro branco no final do Apocalipse que aí sim é Cristo, mas esse daqui não. Esse daqui ele tem características claras que ele não é Cristo, né? Como diz aqui, ó. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco e o cavaleiro impunha um arco, ele foi dado uma coroa, ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Gente, vocês precisam entender o seguinte, que o anticristo é justamente uma imagem de espelho distorcida de Cristo. Porque a tua imagem de espelho não é exatamente você, é você no sentido contrário. Sim. Tá? Então, é exatamente isso que o anticristo é. Ele é o contrário de Cristo, parecendo ser Cristo. Exatamente. Por isso ele engana tanta gente. Exatamente, porque a ideia é que ele vai ser um Messias. E o que o mundo está esperando? Um grande... né, vencedor, um grande general, um grande homem político. E ele tem essa característica, Exato. Ele tem coroa. Exato. E ele tem arco. Exato. Então é a espera de um salvador para o planeta. É isso que o mundo está esperando. O mundo está esperando que venha um camarada com toda a autoridade, né? E com essa autoridade ele vai resolver os problemas globais. A gente já falou mais de uma vez aqui para vocês, pessoal, que vocês não podem ler o Apocalipse achando que as coisas estão acontecendo cronologicamente. Às vezes um acontecimento é eco do outro, às vezes é o mesmo acontecimento com outras palavras. É por isso que é muito difícil interpretar as coisas do Apocalipse se você for por essa ordem cronológica, tá? São 3 sequências de 7. São 7 selos, são 7 trombetas e depois são 7... Esqueci o último 7. E 7 taças. Isso, então são 7 taças. Enfim, então são 3 sequências de 7 e eles são meio parecidos os acontecimentos. A gente vê que aqui já uma boa parte da Terra vai ser destruída e lá vai ser destruída. A gente vai dizer, nossa, vai sobrar o quê? 2.000 habitantes na face da Terra, sim, né? Sim. Não, e não é bem assim. Não. Então, muito provavelmente são coisas em paralelo, né? Isso. Mas o segundo selo que o Cordeiro rompe já vem a sequência eu diria que é quase a consequência desse primeiro cavaleiro, porque ele vem e não tem aparentemente desastre nenhum. Não. Ele está conquistando. O branco também tem essa ideia de paz. Não, é que as pessoas sempre acham que vai ser só paz. E aqui, no caso, começa realmente com uma paz. Mas parece que essa ideia de paz quer dizer que há uma aceitação, né? Então o camarada vem para vencer, né? Ele está determinado a vencer o quê? Aí vem uma pergunta no ar. A princípio, seria assim, algum poder que ele tem, parece militar, inclusive, e que ele tá chegando. Sim, o poder militar representado pelo arco dele, né? Exatamente. Então, e aí o segundo selo, quando Jesus abre, né, o Cordeiro abre, aí veio o cavalo vermelho, que aí vem com uma espada e autoridade para tirar a paz da terra. Que interessante. Né? Quer dizer que ele vem em nome da paz, mas no final o que acontece é o contrário. Isso é o contrário. Isso quer dizer justamente a ideia de
o que começou com um cavalo branco trazendo paz, na realidade era para tirar a paz da terra, porque em seguida vem e é através do poderio militar. Você pode ver que ele está com espada, né, autoridade, ou seja, e aí fala que houve guerra e matança. Sim. Em toda parte. Sim. E a gente já vai ouvir falar de uma parte das pessoas que foram mortas durante esse período aqui. Tá? Já aqui mesmo, no nosso Apocalipse aqui, a gente vai ver isso. Aí veio o terceiro selo. Tá, então aí veio o cavalo preto, o cavaleiro preto. Que é o terceiro, É né? o terceiro, e ele vem como... E o preto aqui é como se fosse uma consequência, né, disso tudo. Quer dizer, chegou a guerra, chegou o sangue, chegou a matança, e vem o quê? Uma catástrofe no sentido de que não tem agora... O alimento não tem sustento, é uma coisa feia. Gente, a gente pode ver que quando nós vivemos tempos de grandes guerras, por exemplo, nenhum de nós aqui, talvez os nossos pais, avós, viveram esse período, talvez, lá da Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Ou seja, naquele período, o alimento encareceu não só ali na Europa, onde estava acontecendo a guerra. Não, foi no mundo mas todo. no mundo todo. No mundo todo. Tudo bem que tinha lá no Oriente o Japão também envolvido, Sim, né? sim. Mas não, foi no mundo inteiro. E a gente tem que lembrar o seguinte, nós estamos a partir de poucos anos numa globalização em que o mundo inteiro vende para o mundo inteiro. Então o que está acontecendo? Não pense que os produtores que não foram afetados, eles não têm contratos. Então eles vão continuar vendendo e vai ter carestia no mundo inteiro, portanto, porque você vai dividir o mesmo prato. É a lei da oferta e da procura. Exato. Se a oferta é menor e a procura é grande, o preço é jogado lá para cima. E é isso que está falando aqui. E aí o preço que está falando aqui, na minha já traduziu, né? O salário de um dia. A tua fala salário de um dia também? No versículo, deixa eu ver aqui, 6. No versículo 6, diz assim: Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Isso. É isso que está no grego, 1 denário. Sim. A NVT já traduziu aqui para gente o que é o denário. Por que era tão importante dizer, então, que era 1 denário? 1 denário porque esse era justamente o salário de um dia. Um dia. Uhum. Né? Então, pensa... 1 quilo de trigo é o preço do salário de um dia. Ou seja, se nós estamos falando de pelo menos 8 horas de trabalho para conseguir 1 quilo de trigo. Isso, né? Na nossa sociedade. Na Só deles que... ainda era mais, né? Sim, agora pensa assim, você tá com uma situação onde você vai levar um dia inteiro para conseguir comprar 1 quilo, mas você tem que pagar morada, que também vai encarecer, porque tudo está em cadeia, né? Você tem a parte de combustíveis, vai ter a parte de vestimenta, ou seja, tudo é afetado a partir daí, porque os alimentos, quando são afetados, afeta toda a cadeia. Claro, né? claro. E aí o alimento, ou seja, você vai te custar muito. Não, hoje, por exemplo, a gente compra sapato para ter um sapato diferente, né? Nós não compramos sapato só quando o nosso sapato velho fura. Sim. A maioria das pessoas... Eu já fui assim, tá? Eu já tive um período da minha vida que eu tinha que esperar até o sapato furar para eu ter condição de comprar um novo. Né? Então, isso às vezes acontece na vida da gente. Mas, no geral, a gente tem mais de um sapato. Agora... Quando chega uma época como essa, que não tem dinheiro para comprar comida, a última coisa que você vai se preocupar é como você está se vestindo, como você está se calçando. Sim, a menos quando chega nessa necessidade, que já está furado, você está no inverno, quando você está sem moradia, ou corre o risco de ser despejado, você vai ter que equilibrar essa conta e esse 1 quilo de trigo vai ter que render. Né? Exatamente. E aí vem o 4º selo. E claro, então, pessoas desnutridas por falta de alimento, vem o 4º selo que traz o 4º cavalo, que é o amarelo. Sim. E esse tem o nome de morte. Morte, é o único que está intitulado aqui, né? Ele está intitulado, e a minha fala, e o mundo dos mortos o seguia. Algumas falam
e o Hades o seguia, né? E veja, ele recebeu o cavaleiro e o mundo dos mortos, né? Então receberam autoridade para matar 1/4 da terra pela espada, ou seja, por aquela guerra que, pelo jeito, pode ver, não terminou, pela fome provocada pelo Cavaleiro Preto e agora, claro, pela doença de um monte de gente vivendo em condições de guerra e carestia. Então, realmente, né, vai aí por meio de animais selvagens. Tem esse acréscimo nas pragas e animais selvagens. Quer dizer que, assim, nós estamos num momento de colapso, né? Então, colapsou a economia, colapsou a segurança e colapsou o ecossistema. E a saúde também, né? Sim, agora a saúde por consequência, né? Então, e além, quando a gente fala ecossistema, quer dizer que nós temos aqui uma situação que até os animais selvagens estão por aí, passando necessidade também e provavelmente partindo para dentro de cidades e coisas parecidas. Sim. Agora, vejam, então, todos esses 4 cavaleiros, a atuação deles é interligada e tudo desencadeado pelo primeiro cavaleiro. E aí, no 5º selo, de repente muda de cenário. Parou de falar dessas catástrofes e vai falar de um outro problema, que é almas de pessoas que tinham sido mortas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho fiel, que estavam debaixo do altar. Tá gostando desse conteúdo? Você pode assistir o episódio completo clicando em alguma parte aqui da tela ou no link da descrição.